50 anos, uma editora de Buenos Aires, na Argentina, publicava um romance que, mais tarde, seria um dos mais aclamados do mundo. Era a consolidação do realismo mágico e a prova de que o criador dessa aventura era um gênio. Para celebrar meio século de 100 anos de solidão, o Iluminuras recebe dois amantes do livro, o escritor Ronaldo Costa Fernandes e a professora de Direito, Márcia Lippmann. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem. Muito bem-vindo. Obrigado. Você disse que volta e meia retoma o livro 100 anos de solidão. Mas por quê? O que tanto te atrai nele? Olha, a primeira vez que eu li, eu era muito novo. E aquele mundo mágico, obviamente, me encantou. Mas eu senti que faltava conviver mais com o livro. E ao longo dos anos eu tenho lido, eu acho que já fiz umas 6 leituras do livro, com certeza. E espero ainda fazer algumas outras. E o que mais te encanta? O que mais te atrai? É um mundo mágico, é um mundo de personagens insólitos, é um mundo de relações extraordinárias, é o fantástico e mais, um universo paralelo e ao mesmo tempo um universo muito real da América Latina. A gente falava sobre isso até antes da entrevista e eu te perguntava se esse é o nosso maior exemplo do realismo mágico. Para você é? Olha, do realismo mágico é. Agora a gente tem que fazer uma diferenciação pequena. Por exemplo, tem um real maravilhoso, que é de Alejo Carpentier, O Reino deste Mundo. Tem um fantástico, por exemplo, Borges é um fantástico erudito, inclusive anterior, dos anos 40, anterior a Garcia Marques. Mas o exemplo maior, melhor, mais bem realizado, cabal, é 100 anos de solidão, do Garcia Marques, inclusive dentro de sua própria obra, do seu próprio universo ficcional. A gente vai falando sobre o livro, né? São várias gerações com praticamente o mesmo nome. Isso assusta muita gente, mas não precisa ter esse medo, né? Não precisa ter esse medo. Nós estávamos comentando que justamente essa árvore genealógica você vai encontrar já feita, e você disse até na internet. E a edição que comemorou os 40 anos de publicação, em 2007, traz a espanhola, que eu inclusive indico, quem puder ler em espanhol, que é primorosa, ela traz a árvore genealógica, porque para não confundir tantos buendias que existem na obra. Quem foi Garcia Marques? Ronaldo, um gênio, um escritor essencialmente latino-americano, vencedor do Nobel, político, amigo de políticos. Quem foi essa figura? Olha, foi uma figura genial e contraditória, mas ao mesmo tempo teve uma coerência de vida e de pensamento, até político, né? Por exemplo, ele foi, do começo ao fim, amigo de Fidel Castro, marxista, ganhou o prêmio Nobel, deu parte do prêmio para a guerrilha. Além do mais, ele criou a escola de cinema de San Juan de los Baños em Cuba, mantendo sempre essa coerência. Né? Se certo ou errado é outra coisa, mas manteve uma coerência durante a vida inteira. Você fez mestrado e doutorado em literatura brasileira e hispano-americana. O livro é estudado na universidade, Ronaldo? Muito estudado, muito estudado. A área de literatura hispano-americana você não tem como escapar de Garcia Marques, né? E as teses em profusão foi mais no passado, mas agora continua também, e eu creio que vai aumentar no futuro. Agora, a figura Garcia Marques era mais, acabou sendo marcado por ser mais político do que mais voltado à literatura. Teve essa discussão, era um homem muito polêmico. Existe essa discussão? O que marcou foi a literatura? Não, o que marcou foi a literatura. O homem político é menor. Menor no sentido de que não se candidatou, como Mário Vargas Llosa. Não, ele apenas tinha simpatia e colocava dinheiro nas coisas que ele acreditava, mas nunca foi um político partidário ou alguma coisa desse tipo, né? Somente uma simpatia pela ideologia. Falando em Vargas Llosa, os dois tiveram um embate firme, não foi? Que é uma pena, né? Porque são dois grandes escritores, dois escritores geniais. E Mário Vargas Llosa tinha uma admiração tão grande por Garcia Marques que chegou a escrever A Morte de um Deicídio, que é um livro alentado sobre a obra de Garcia Marques. Problemas até pequenos, menores, que dá até tristeza, fizeram com que os dois brigassem e até saíssem no soco, né? E
E esse livro foi retirado? Esse livro foi proibido de ser publicado, não sei se por qual dos dois proibiu. Bom, falando agora sobre o Ronaldo escritor. Ronaldo, eu estou aqui com o seu livro mais recente, A Cidade na Literatura e outros ensaios sobre ensaios literários, e um dos ensaios é sobre Garcia Marques, não é isso? É isso mesmo. Você O livro contou. publicado ano passado, um ensaio sobre Garcia Marques, onde eu tento mostrar como ele, pouco a pouco, vai saindo de uma mitologia, vamos chamar assim, universal, o gelo, lendas orientais, e vai pouco a pouco chegando ao mágico de Macondo. Você sabe que Macondo era uma cidade que ele via, era uma fazenda que ele passava de trem para a cidade dele, e sempre via Fazenda Macondo, Fazenda Macondo. Aí ficou na cabeça dele, quando ele escreveu, botou o nome da cidade de Macondo. E aí, aos poucos, ele vai saindo do universal e vai para o particular, que são as coisas da história da Colômbia. O livro é mágico, mas não é tão mágico assim. Por exemplo, o exagero é próprio do realismo mágico, é próprio do mágico, né? Aliás, é próprio de todas as manifestações fantásticas. O maravilhoso, que são as histórias infantis, que está em Homero. O Homero é cheio do maravilhoso, Mil e Uma Noites é o maravilhoso. Então, tudo é exagerado. E o realismo mágico também é exagerado. Mas é um exagerado preso à realidade, porque teve a guerra civil realmente a que ele se refere. Você olha e diz assim, saiu um trem com 3 mil mortos, porque foi uma repressão a uma empresa americana bananeira, né, que explorava a banana na Colômbia, e os caras mataram 3 mil pessoas, 3 mil camponeses, e botaram dentro de um trem, e o trem saiu com 3 mil mortos pela madrugada. Aí você diz, pô, que coisa fantástica, que coisa legal, que imaginação, é realidade. Seguindo aqui, agora com o seu outro livro, Ronaldo, você tem um livro aqui de poesias, O Difícil Exercício das Cinzas, também dos mais recentes aqui. É muito diferente pular do romance para o ensaio, para a poesia? Claro, são 3 coisas completamente diferentes, são 3 cabeças, são 3 lados da cabeça que eu não sei quais são, que funcionam de maneira muito diversa. Como é que você liga, como é que você muda essa chavinha que você falava aí, do romance para o ensaio, para a poesia? Como é que você escreve todo dia, por exemplo? Escrevo todo dia. É uma necessidade vital, é terapêutico. Repare bem, eu sou contra você fazer aquela literatura que queira escrever suas memórias, que queira escrever para se aliviar. Maravilha, todo mundo faz, eu aconselho, não sei o que e tal. Mas literatura não é um tratamento médico, né? Então, ou um tratamento psicanalítico. Mas, de qualquer maneira, eu preciso, organicamente preciso escrever todo dia. Nem que eu jogue fora. E geralmente jogo fora. E você escreve geralmente de dia, de noite? Você tem seus rituais específicos? Eu nunca escrevo de noite. De noite eu já não. Agora de dia. De dia, principalmente pela manhã. E você tem algum ritual específico? Sentar na cadeira, diante do computador. E você se cerca dos seus livros, faz consulta? No ensaio, o meu procedimento é o seguinte: eu escrevo o que eu penso. Pá, 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 pá. Findo, são 3 livros já de ensaio, né? Findo o livro, o dito livro, o original, aí eu vou fazer as consultas que apoiam o que eu disse. Entendeu? Aí é um trabalho de biblioteca e de consulta. Mas a feitura do livro, vou embora com minhas ideias, certas ou erradas. Depois eu posso corrigir ou não. Outra curiosidade, como é que você sabe que o livro terminou? Quando é que ele termina para você? Olha, se você fizer essa pergunta para todos os autores, a não ser que aqueles autores que tenham já o final. O Trão Dourado dizia que só começava o livro quando ele tinha o final. Aí ele sabe que acabou. Mas a maioria dos escritores não sabe se o livro acabou ou se ele sabe que o livro está acabando. Ele não sabe a hora de acabar. Eu digo isso porque eu acho o final do livro essencial. O começo, o desenvolvimento, é claro, mas o final do livro é essencial para mim. Eu fico sempre nessa dúvida, como é que o autor sabe que terminou? Recentemente eu li um artigo sobre isso, de um escritor, que eu não me lembro agora o nome, e que da angústia do final e de não saber resolver bem o final e ficar numa tensão enorme em relação a isso. Mas a literatura do século XX
ela primou mais, vamos dizer assim, pelo meio do que pelo fim. Ou seja, a literatura do século, dos anos 1920, dos anos até 1960, primou justamente por esse ambiente, por essa situação. Exemplo, um dos milhares de exemplos, o Ulisses de James Joyce e A Paixão Segundo GH de Clarice Lispector. Não importa o final, você está ali naquele ambiente, aquela coisa assustadora, constrangedora, angustiante, Clarice, entendeu? É isso que ela quer. Eu queria que você lesse um trechinho, Ronaldo, de um poema seu, de uma poesia seu, até para a gente conhecer um pouco mais. Tá bom. Peguei por acaso, eu peço desculpa aos leitores se não é um dos melhores, ou se... União Civil de Afetos e Maneiras. Eu prometo nunca mais me abandonar. Ouvirei minhas queixas e prometerei não me tratar mal. Serei sempre atento comigo. Viajarei junto comigo a lugares novos e exóticos. E, nas fotos, sorrirei comigo para que no futuro meus filhos vejam que sempre estive acompanhado de mim. Estarei comigo na alegria e na dor, na bonança e na pobreza, na saúde ou na doença, e serei, por fim, fiel a mim, até que a morte nos junte definitivamente ao nada. Você é escritor, você lançou seu primeiro livro em 1979. Que referências você teve? Que autores estão nos seus livros, nas suas poesias? Você tem suas referências? Você tem os autores na sua escrita? Claro, todo mundo tem suas influências e o grande problema é justamente superar as influências. Matar o pai, como diz Harold Bloom. A tentativa toda é de se livrar justamente daqueles autores que estão povoando você constantemente. E claro que eu tive minhas influências e claro que escapei delas, espero ter escapado delas. Garcia Marques é um deles, eu imagino. Garcia Marques é um deles. Ronaldo, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. A gente conheceu um pouquinho do seu ensaio, da sua poesia e aprendeu bastante aqui sobre 100 anos de solidão. Muito obrigado. Obrigado a você. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo a gente fala mais sobre literatura, 100 anos de solidão e também sobre direito. Dessa vez com a professora de direito, Márcia Lippmann. É um minutinho só, hein? Não saia daí. O Iluminuras já está de volta e eu converso agora neste segundo bloco com a professora Márcia Lippmann. Está aqui comigo. Tudo bem, professora? Muito bem-vinda. Ótimo. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Bom, a gente continua falando aqui sobre 100 anos de solidão, que completa 50 anos, que completou 50 anos aí de lançamento. O lançamento da primeira edição é de 1967. O livro também te marcou? Sim, com certeza. É um livro que não tem como não marcar quem o lê. Ele é um livro fantástico, ele é envolvente, porque a história que ele conta é uma história que ela vem cadenciada sobre essa família que vai passando de geração após geração, através da repetição dos nomes das pessoas que vão nascendo, os padrões familiares. Nesse livro, a gente encontra, então, essa característica que nós temos em praticamente todas as famílias, que é justamente repetir padrões. E essa repetição de padrões, ela é inconsciente. Você estudou isso, por sinal? Sim. Esse é o objeto, na verdade, de uma das áreas que eu estudo, que a gente pode chamar, então, de aplicação sistêmica do direito. Essa identificação desses padrões ocultos, por assim dizer, porque não são tão aparentes, né? Na verdade, eles não são aparentes, eles precisam ser revelados, ocorre através da aplicação de uma técnica chamada, então, constelação familiar, ou melhor dizendo, representação familiar. E quando eu me deparei, ou quando nos deparamos, na verdade, com a obra 100 anos de solidão, isso é perfeito. Por 7 gerações são apresentados padrões que vão se repetindo. E o padrão central que une todos esses personagens, que é a solidão. Isso marca, é uma identidade dos personagens do livro. Eu estou aqui com o seu livro, que se chama Direito Sistêmico, Aplicação das Leis Sistêmicas de Bert Hellinger ao Direito de Família e ao Direito Penal. Explica mais para a gente.
Que relação é essa? O que é constelação ou representação? Você falava que constelação, que representação é um nome melhor do que constelação familiar. Por quê e o que tem aqui? Tem um autor alemão que é referência sobre o tema, chamado Bert Hellinger, que de uma forma muito peculiar, singular, conseguiu fazer uma junção de técnicas, oriundas inclusive da psicologia, mas não apenas da psicologia, e identificou três leis a quais todo o sistema, principalmente o sistema familiar, segue. Essas três leis, elas precisam ser respeitadas no sistema, porque toda vez que tem um desequilíbrio nessas leis, ocorrem problemas nesse sistema, desvios. O que ocorre? Essa técnica, ela é uma técnica muito eficaz para transformar conflitos. E eu gosto de falar transformar mesmo, porque eu acho muito arrogante a gente querer dizer que vai resolver o conflito do outro, porque o conflito não é meu, o conflito não é do Poder Judiciário, o conflito não é do advogado, o conflito é das partes que buscam o judiciário para que venha sanar essa questão. Mas da forma com que isso é feito hoje, as partes saem desempoderadas. O que ocorre? Essa técnica, ela é muito eficaz. Por quê? A partir do momento que as partes que estão envolvidas num conflito conseguem identificar os motivos ocultos que os levam a essa situação de atrito, e a partir dessa identificação, tirar essa carga que as acompanha, fica muito mais fácil conseguir compor um acordo. Então, o que acontece já há algum tempo aqui no Brasil? Essa técnica foi levada ao judiciário brasileiro. E hoje em dia, não vamos dizer todos os estados, mas nós temos hoje em dia um número muito grande de estados, Santa Catarina, Distrito Federal, uma série de estados do Brasil que já fazem uso dessa técnica. É um movimento que já foi acolhido pelo judiciário e possibilita, então, as partes enxergarem o que está além do conflito. Agora, o que mudou com o uso dessa nova técnica? Você falava que alguns estados do Distrito Federal também já estão usando essa técnica. Como é que mudou na prática, Márcia? Bom, o que ocorre é que a gente consegue, através do uso dessa técnica, um número muito maior de acordos, de soluções efetivas e definitivas para o conflito. Porque, assim, uma coisa é eu sair de uma demanda judicial com uma sentença, que normalmente vai sempre levar um grau de insatisfação para uma das partes. Outra coisa é nós compormos um acordo. Através dessa técnica, a grande mudança de paradigma é justamente isso. Como eu disse, o conflito não é do judiciário, o conflito é das partes. Então elas, a partir do momento que elas têm o poder de olhar para a sua questão e através desse olhar, ou desse novo olhar, decidir qual é o melhor caminho a seguir, nós temos uma mudança total de paradigma. Por quê? Porque as partes que compõem o próprio acordo são acordos que serão o quê? Cumpridos. Então, além de eu ter um grande número de acordos, eu ainda tenho um grande número de cumprimento de acordos e de reconciliação nos sistemas das partes envolvidas. Agora, são acordos sempre na área de família ou não necessariamente? Não. Essa técnica ela pode ser utilizada em qualquer área do direito, porque todos nós temos uma família. E muitas vezes os conflitos que nós externamos no nosso dia a dia, no nosso âmbito profissional, por exemplo, na área trabalhista, na área empresarial, são conflitos oriundos de questões familiares. E que muitas vezes nós projetamos no empregador uma figura paterna, um ancestral também. Agora, como é que você passou a se interessar por esse tema? Márcia, que estalo que aconteceu? Quando é que você passou a se interessar? Bom, eu tenho uma caminhada já de alguns anos no direito, numa área chamada métodos adequados de solução de conflitos, né? Essa caminhada começou em 2000. Então, a minha dissertação de mestrado versa a arbitragem, que aí é um meio não adversarial, mas é um meio alternativo de solução de conflitos. E eu nunca me conformei com o sistema. Eu sempre pensei assim, não, esse sistema eu não gosto, tem que ter alguma coisa diferente. E aí, através dessa busca de várias dinâmicas, como a comunicação não violenta, entre outras, eu acabei encontrando uma técnica que é a constelação familiar. E, através da aplicação dessa técnica, começamos a ver vários resultados.
E até tem um tema que eu acho muito interessante, as pessoas às vezes não veem uma possibilidade de aplicação na esfera penal, mas nós vemos essa aplicação. Atualmente nós temos um projeto pioneiro, na verdade, em Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, no qual nós aplicamos essas dinâmicas aos indivíduos que estão presos, que estão com a sua liberdade privada, identificando então o que os leva ao vício, que é o grande fator de reincidência. O livro está aqui publicado, se eu não me engano, é o primeiro sobre esse tema. Imagino que tenha sido um baita desafio, né? Sim, esse livro, ele é o primeiro livro no Brasil e no mundo sobre esse tema. E foi um grande desafio para a nossa equipe, né? Eu não estou sozinha, né? Esse livro foi construído, eu digo assim, a 6 mãos, em parceria com a professora Maria Fernanda, minha amiga pessoal e colega de trabalho, com um conhecimento fantástico na área de direito de família, professor Fabiano Oldoni, na área do direito penal. Então não foi um trabalho fácil, justamente pela dificuldade de fontes, mas foi um trabalho prazerosíssimo, porque tudo aquilo que a gente faz com a alma, que a gente faz com paixão, é gostoso, é agradável. Então foi muito bom escrever esse livro, foi uma experiência muito grande, muito boa assim mesmo. E a quem interessa, Márcia? Quem se interessa por esse livro aqui? Esse livro interessa a todas as pessoas que têm família, todas as pessoas que têm algum tipo de conflito. Esse livro interessa a todos, não só aqueles que judicializaram o seu conflito. Você é professora de Direito Internacional e também de Mediação de Conflitos. Sim. As duas áreas conversam? Conversam muito. Essas duas áreas, elas batem o maior papo, literalmente. Por quê? Porque toda a base que eu pude colher das formas pacíficas de solução de conflito na esfera internacional me ajudam também na esfera interna. Então, toda a questão dessa visão humanizada do conflito, dos direitos humanos, ela conversa muito com os métodos adequados e agora com essa dinâmica vanguardista que é justamente as constelações familiares. Estudar essa técnica, esse método, mudou a sua vida também? Sim, não tem como estudar ou passar ou vivenciar uma constelação e não sair diferente. Por quê? Porque a base da visão sistêmica é que quando você olha para mim, por exemplo, você não está olhando só para mim, você está olhando para mim e para todo o meu sistema familiar. Porque todos nós somos fruto de um sistema familiar. Ninguém nasce se não for de um pai e de uma mãe. E esse pai e essa mãe também tiveram um pai e uma mãe. Então é como se a gente fosse criando assim um triângulo para trás. A partir de mim, eu vou criando um triângulo. Então essa visão sistêmica na qual eu percebo em que quem está na minha frente não está sozinho e que muitas vezes aquela ação que ele tem é uma ação oriunda do sistema do qual ele provém. A moral que ele tem é proveniente do sistema do qual ele provém. Os medos. Muitas vezes você tem um medo que não faz o menor sentido para você, mas você está conectado, muitas vezes, com o seu avô, com o seu ancestral. Agora, como é que passa isso para frente? Em sala de aula, por exemplo, já é tema de sala de aula? Sim. Eu tenho a felicidade de lecionar na Universidade do Vale do Itajaí, que chama conhecida então como Univale, que me abriu as portas para criar um grupo de estudos. Então, mais uma vez, a gente é pioneiro por ter o primeiro grupo de estudos sobre o tema em uma universidade, sobre este tema em uma universidade. Então, nós temos agora duas frentes em que isso é abordado na sala de aula e de maneira didático-acadêmica, através da ação do grupo de estudos, do qual nós nos reunimos e partilhamos, né, os nossos saberes e também construímos novos saberes. E também nós inserimos, na verdade, essa temática como uma das temáticas na disciplina Métodos Alternativos, que é a denominação lá, de solução de conflitos. E como é que é o retorno dos alunos? Eles se interessam? Muito. Normalmente é aquela aula que quem não faz a matéria vem dar uma espiada, porque não tem como você não sentir conexão, não se sentir tocado por essa questão, porque ela não diz respeito só àquelas pessoas, por exemplo, que estão participando da dinâmica, né, da representação familiar, diz respeito a todos que estão em volta. Ok. Márcia, é isso. Foi um prazer conversar com você, aprender aqui um pouco mais sobre o direito sistêmico e essa relação com 100 anos de solidão. Muito obrigado, foi um prazer. Eu que agradeço. Bom, e muito obrigado também a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas,
Acesse aí, tvjustiça.jus.br. Fale com a gente também, mande um e-mail, iluminuras@stf.jus.br. E até a próxima semana. Tchau!